Oi, meu amor, tudo bem com você? Pois é, chegamos ao quinto e penúltimo episódio da saga Mulheres que Correm com Lobos. E a história hoje é uma história linda japonesa que fala de um casal que morava na floresta, numa aldeia. E num dado momento o marido vai para a guerra e passa longos anos por lá. Quando ele volta muito arredio, muito bravo. E ele se recusa a se alimentar com a esposa, a conversar com ela, a entrar, a dormir na casa. Então ela pensa assim, bom, vou fazer os pratos preferidos dele, quem sabe ele melhora. E assim ela faz, prepara com todo amor e carinho e leva, deixa as tigelas lá diante dele. Ele fica furioso, xinga tudo ela e chuta as tigelas, a tigela voando para tudo que é lado. E ela fica muito triste, fica arrasada. Como toda aldeia tem um xamã, uma benzedeira, ela vai até a benzedeira e explica a situação. E ela fala, eu queria muito ajudar meu marido, porque eu sei que ele também está sofrendo. A senhora consegue nos ajudar? Ah, minha filha, eu consigo, só que para isso eu vou precisar do pelo de um urso da meia-lua. Ela pensa, puxa vida, vou ter que escalar a montanha e ir até o topo, indo enfrentar um urso para pegar um pelo. Ai, tudo bem, eu consigo pelo. Daí no outro dia, já antes de amanhecer o dia, ela já pega as coisas dela, pega uns alimentos e vai cumprir a missão dela. E sobe montanha acima e vai agradecendo as montanhas, vai enfrentando as florestas, vai se arranhando, se machucando. É um horror. Chega lá toda suja, toda rasgada, toda suada, toda machucada, mas enfim encontra o urso da meia-lua. Primeira noite ela observa, segunda noite põe uma comidinha e se esconde, terceira noite põe uma comidinha, mas não se esconde, mas fica longe, mantém uma distância. Terceira noite ela põe a comidinha e fica lá esperando o urso. E ele sai, come e vê os pezinhos dela lá. Daí olha para ela e fala, o que você quer? Faz 3 dias que você está me alimentando. Daí ela fala, então, seu urso, eu preciso muito de um pelo seu da meia-lua, porque isso vai salvar a minha vida. Ele pensa bem, fala, eu poderia devorá-la, você sabe disso, eu sou feroz, mas já que você fez todo esse sacrifício, arranca logo esse pelo, mas seja breve porque vai doer e eu não vou responder por mim. E assim ela o faz, ele vira a cara e ela puxa o pelo e sai correndo montanha. Aquele mesmo trajeto tortuoso. Chega até a xamã, dá o pelo para ela, ela olha e fala, realmente é o pelo da meia-lua. E tá o pelo numa chama, né, numa fogueira. E o pelo vira uma bela chama cor de laranja. Ela, meu Deus, tanto sacrifício que eu fiz, escalei montanhas, tantos perigos que eu passei, o urso poderia ter me devorado para a senhora simplesmente queimar o pelo. Daí ela fala, calma minha filha, você lembra tudo que você fez, todo o sacrifício, todo o trajeto, todo o esquema? Claro que eu me lembro. Então faça o mesmo com seu marido que vai dar tudo certo. E de fato deu. Bom, gente, o que tudo isso significa? Todos esses personagens estão aqui na nossa psique. O marido enfurecido somos nós nos nossos dias de fúria, de ira, porque por mais bondosa que a gente tem aquele lado, não tem? Quando as pessoas nos tiram do sério, nos tiram do prumo e você fala, não, agora deu, é a última gota, eu não aguento mais, eu não vou mais admitir essa situação. Pois é, esse é o marido. A xamã, a curandeira, somos nós também, porque ao mesmo tempo que você se enfurece, você pensa assim, calma, não é bem assim. O que eu posso fazer para contornar, para resolver a situação? Não adianta também eu sair levando tudo a ferro e fogo, eu preciso ver o que fazer para dar uma abaixada na poeira, para apaziguar, não é? O urso são os nossos medos. Você vê assim que ela analisou o urso durante alguns dias, mas depois ela encarou. E quando ela encarou, ela viu que ele não era tão assustador como parecia. Da mesma forma nós, às vezes,
a gente deixa de encarar os nossos medos, os nossos algozes, os nossos dissabores, com medo do que isso pode resultar. Mas é errado, a gente tem que enfrentar os medos. Quando a gente faz isso, a gente chega à etapa do perdão. Só que para chegar à etapa do perdão, a gente precisa escalar as montanhas. Então, assim, para a gente perdoar, a gente precisa de 4 passos. Quais são esses passos? Esses passos se encontram na página 416. Primeiro, deixar passar, sabe? Deixa a questão em paz. Segundo, controlar-se, renunciar à punição, porque às vezes você fala assim, ah, não, bateu, levou, tá pensando o quê? Isso não vai ficar assim, não vai ficar barato. Você vai pagar, o que é seu tá guardado, não é assim? Não faça isso. Terceiro, esquecer, afasta da memória. Porque não adianta também você ficar ruminando, porque quando você rumina, você não consegue deixar a situação. Quarto, perdoar. Quando a gente perdoa, a gente simplesmente abandona. E como seres divinos e maravilhosos, a gente entende que a gente é inteligente. E o perdão, ele é um ato de inteligência, porque nos liberta. Às vezes quem nos magoou, quem nos deixou irados, nem percebe que fez, sabe? Muitas vezes isso acontece de forma involuntária. Então, por isso a necessidade de perdoar. Buda disse que o ódio é como um carvão em brasa. Você segura, mas quer que a outra pessoa se queime. Impossível, né? Então, deixa para lá. Quando você passa por todas essas etapas, seria como se você estivesse escalando essas montanhas. Outra coisa, quando o marido chuta as tigelas, sabe quando você desconta quem não tem nada a ver com o pato? Pois é, às vezes a gente sai dando voador em todo mundo, até na sombra, e não é assim que as coisas são. Então, dessa história a gente aprende várias coisas, inclusive que a raiva é uma sábia conselheira. A gente aprende com os acessos de raiva, eles não devem ser reprimidos. Por outro lado, não devemos descontar em quem não deve, em quem não tem nada a ver com a situação. Por outro lado, nós devemos colocar essa benzedeira dentro de nós para trabalhar, no sentido de apaziguar a nossa ira. E por outro lado, devemos enfrentar o urso, os nossos medos e os nossos dissabores. Complexo, né? Mas muito linda essa história. Bom, não se esqueçam, aqui do lado esquerdo, se ainda não são inscritos, se inscrevam e ativem o sininho das notificações. Deem seu joinha, curtam, compartilhem e comentem. Eu gosto de interagir com vocês, tá bom? Um beijo e até o nosso último episódio.